dia, irmãos. Bom dia. Louvamos ao Senhor por mais uma oportunidade de estar na sua casa, nesse primeiro domingo de 2025, no 5 de janeiro de 2025. E no começo do ano é tempo de planejamento. É dito que quem não planeja a vida, planeja para fracassar. Ou seja, todo mundo, sem querer, está planejando. Você está planejando o seu sucesso ou o seu fracasso. E no início do ano é bom pensar algumas coisas para fazer esse planejamento estratégico. Tem o planejamento desordenado, a chamada administração laissez-faire, deixa como está para ver como é que fica. Tem dado certo até agora e vai só empurrando com a barriga, mas os tempos vão mudando, as realidades vão mudando. Todo empreendimento, toda empresa, toda atividade humana precisa planejar. Eu ia mostrar o começo de um pequeno filme, aliás, é um filme completo. O título é Um Novo Plano. Vai contar a história de uma família em que ele, o homem, ele ganha muito bem, investiu, comprou uma belíssima casa, comprou carro para ele, para a mulher, e jet ski, e não sei quantas motos para o filho, e vivem de festas, e a vida deles é a vida da maioria das pessoas. Não planejam nada, e o fato é que aquela família vai terminar perdendo a casa, ele perdendo o emprego, ele vai ter de morar de favor com o irmão. A vida é pesada. Então, eu queria que você colocasse na sua cabeça isso. Quando você não planeja, você já está planejando para fracassar. Então, nós somos uma igreja pequena, a IBB, Igreja Voz Bíblica, e do que é chamado um planejamento estratégico para colocar as coisas em ordem. Nós precisamos repensar quem nós somos. As igrejas estão assumindo as mais variegadas, as mais diferentes formas, estão perdendo a sua identidade de Igreja de Cristo. Então nós de IBB, Igreja Voz Bíblica, quem nós somos? Porque é baseado nisso nós vamos planejar. Como é que nós estamos organizados? Onde é que nós queremos chegar? Estamos apenas empurrando com a barriga? Quais são as metas para 2025? Então aqui é o desafio e apelo à equipe ministerial. Eu sempre gostei de trabalhar em equipe. Estamos com o meu amigo e ex-ovelha, Davi, ele foi em ovelha durante 18 anos. O Austin, não sei se foi 18 anos, mas eles estão aqui. E sabe que lá na Emanuel a gente tinha um planejamento e a coisa funcionou. Passei 18 anos lá, pelo menos uns 13, foi só de bênção e crescimento. Depois aconteceram coisas que dificultaram o andamento da igreja. O texto que eu escolhi se aplica a todas as coisas da vida. Uma casa, uma família, um casamento, uma empresa. Nós temos pelo menos 2 empresários aqui que eu acredito que eles vão tirar lições muito importantes. Se vocês não aprenderem a planejar, não se preocupe, vocês estão planejando. Para quê? Para o fracasso. Então essa é uma mensagem muito importante, eu vou publicar no YouTube e eu espero que muita gente seja abençoada através dela. Recite comigo, Lucas 14, 28. Juntos. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar. Eu vou repetir sozinho. Pois qual de vós, já nem importa quem é a sua família, onde você nasceu, se é na capital, se é no interior, você decidiu empreender uma coisa, construir uma casa, construir uma família, botar uma empresa,
Não interessa qual é a atividade, ele diz aqui, se assente, quem diz é Jesus, se assente, faça um planejamento estratégico. Quando se fala de estratégico, é usando os melhores meios, os melhores recursos, aproveitando as melhores oportunidades, sabendo que agir nas crises, analisando os pontos fortes e fracos. Então, Cristo disse, se assente, o que nós estamos fazendo hoje, e fazendo as contas, para ver se tem que acabar. Aqui então é a previsão do futuro. Na mensagem anterior diz que nós precisamos desatrelar do passado. Muita gente vive presa ao passado e não consegue seguir avante. O crente, ele é motivado pelas 3 virtudes cardeais: fé, amor e esperança. No presente ele vive com fé e amor, mas envisionando o futuro com esperança. Prosseguindo, meus irmãos, espero que você esteja atento. Era bom que tivesse trazido uma canetinha, mas de qualquer forma, depois do YouTube você vai parando o vídeo e vai tomando as anotações. No planejamento estratégico, primeiramente você pergunta, quem é que nós somos? Alguém, por exemplo, que tem uma empresa de mármore. O que é uma empresa de mármore? Qual o papel dela? Outra pergunta, como é que ela está organizada? Onde é que nós queremos chegar? Quais são as metas para 2025? Então, quem nós somos, pensando como igreja? Na verdade, a Bíblia diz que nós somos corpo de Cristo. Nós somos família de Deus. Nós somos uma família para pertencer. E é muito triste quando alguém não tem uma família para pertencer. E a igreja é a família de Deus. Portanto, somos uma igreja de Cristo, que como corpo de Cristo, somos comprometidos com o grande mandamento, que é amar a Deus sempre, e a grande missão de fazer discípulos de todas as pessoas. E dependendo do empreendimento, você tem de ter uma visão, você tem de ter uma visão clara. No caso, Misael e Aliviane, eles têm um empreendimento maravilhoso, uma família com 3 filhos. Qual é a visão de família que vocês têm? Vocês entendem qual é a missão de vocês? Segunda coisa, que valores orientam vocês? Qual a estratégia vocês estão usando para que essa família não termine como grande parte das famílias, dilaceradas pela separação, pelo divórcio ou até pelo crime? E diante dessa visão clara, dessa missão, desses valores, dessa estratégia, qual é o foco de vocês? Não dá para cantar, assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. Então, baseado na sua visão, na sua missão, nos seus valores, na sua estratégia, você deve focar. Não dá, como eu falei do nosso amigo da marmoraria, para ele vender mármore e ao mesmo tempo botar uma sorveteria lá dentro, botar um vendedor de celulares. Daria certo? Ia perder o foco. Então tem que ter foco. Então, planejamento estratégico. A maioria das pessoas, elas pensam em termos de eventos, de atividades. Vai ter a Black Friday. O Flávio, né? Lá no shopping, na loja dele, vai ter a Black Friday. Então nós vamos aqui diminuir 10, 15% nos produtos e a nossa empresa vai bombar. Isso é pensar em termos de evento. Isso não bota para frente uma empresa. Não é que não seja importante fazer esses eventos. Mas nós conseguimos o melhor lugar no shopping. A nossa loja é muito bem aparelhada, é bonita, tem uma bela estrutura. Tem uma bela estrutura, mas estrutura não faz empresa ir para frente. Tem o seu espaço, uma boa estrutura. Ou seja, a estrutura sozinha não determina. Não é a estrutura, não são os eventos, não são. Aí o meu amigo Austin diz: e o que é, pastor? Processo. A coisa funciona no processo. Vou aproveitar do Misael e a Lidiane
Se eles querem fazer o relacionamento dele dar certo, não é sair uma noite, no domingo, olha, no sábado, e para ter uma noite romântica. É importante, mas o relacionamento se constrói num processo. A Lidiane disse: eu vou fazer o prato predileto do Misael. Isso é importante, mas isso só não constrói um relacionamento. É um processo. Então nós vamos decidir se o nosso planejamento vai ser baseado em eventos, em atividades ou em processos. Aí você, pensando aqui em Cristo trabalhava com esses 5 itens. Cristo veio à Terra, o maior empreendimento do universo, e Cristo tinha uma visão que nada fazia ele se afastar. Qual era a visão? A cruz. Pedro, o diabo tentou afastá-lo da cruz de todas as maneiras. Os fariseus, Herodes, o Kaiser, o César, todo mundo tentou afastar Jesus, mas ele tinha: eu tenho de ir para Jerusalém, ser preso, sofrer na mão dos líderes judaicos, sem morrer, não numa cruz, crucificado. Ele tinha uma visão. Para cumprir essa visão, ele tinha uma missão. A missão de Cristo era a salvação dos perdidos. Não teria valido a pena se ele tivesse curado um monte de gente, tivesse feito discursos para deslumbrar todo mundo, mas se ele perdesse a visão da cruz, se ele não fosse para a cruz, então ele não cumpriria a sua missão de salvar os perdidos. Porém, ele só levava à frente a sua visão e missão porque ele tinha os valores certos, que era que valia para Cristo, a vontade de Deus. Ele até pediu: Senhor, passa de mim esse cálice, que era ir para a cruz. Ele ia receber toda a maldição da humanidade sobre si, mas depois, cada vez ele disse: mas faça-se a tua vontade. A vontade de Deus deve ser o valor maior na nossa vida. E Cristo tinha uma estratégia. Cristo poderia ter simplesmente colocado a mão na cabeça dos discípulos e deixá-los apóstolos preparados, pastores preparados, mas não, diz que ele passou o processo de 3 anos e meio, dormindo, comendo, andando com aqueles 12 apóstolos e mais alguns discípulos. A estratégia, o processo através do discipulado. Não pense que passar uma noitezinha com seu filho vai ajudar. É um processo. É um processo, como Cristo disse, que escolheu 12 para estar com ele. Não adianta você ir uma vez por semana na sua empresa. É um processo de engajamento. Você tem que ter todo um processo de como as coisas deverão fluir. A minha empresa está dando tudo errado. Você trabalha com eventos. Você trabalha com atividades especiais. Você tem que ter uma estratégia. Você tem que ter um processo. E o foco de Cristo era naquela equipe, aquela formação de 12. Ele preparou 12 e foram suficientes para revolucionar o mundo. Lá em Mateus 28, 18 a 20, Jesus Cristo disse: vão pelo mundo e façam discípulos, ensinem. Vão pelo mundo e façam discípulos. Veja, a estratégia de Cristo é fazer discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar. E deu certo. Atos 17 e 18. O mundo todo estava impactado e diziam: eis que estão chegando, entrando na cidade, esse que tem transtornado o mundo. Cristo focou em 12. Então é preciso focar em algumas pessoas. No caso da sua empresa, foque, ajude, treine, invista. É melhor do que estar tirando para todo lado, mas voltando para cá. Qual é a visão de uma igreja madura e responsável? Algumas é só ficar louvando, cantando, fazendo show. Uma igreja madura, ela deve ser a resposta de Deus para transformar vidas. Diga, visão da igreja. Ser resposta de Deus para transformar vidas. Agora, como é que se faz isso? Aí entra a missão. Qual é a missão da igreja? Juntos. Amar e conduzir pessoas
a um relacionamento profundo e frutífero com Cristo. Você pergunta, mas quais são as nossas diretrizes? Nós vimos aqui, nós temos a visão de ser a resposta de Deus para transformar vidas. Como? Cumprindo a missão, o grande mandamento que é amar a Deus com tudo e ao próximo como a si mesmo, conduzindo pessoas a um relacionamento profundo e frutífero com Cristo. Aí vem, quais são os valores? Nós somos uma igreja batista, fundamentalista. Então, quais são os nossos valores? Repita comigo. A Bíblia como única regra de fé e prática. Segundo, amar e respeitar todas as pessoas. Eu vou ler só. Terceiro, cada membro é um servo comprometido e engajado com a igreja local. Veja bem, é isso que Deus espera. Cada membro, não só visitando no domingo, mas engajado, comprometido com a igreja local. Esse é um dos valores da igreja de Cristo. Quarto, cada discípulo é um discipulador. Alguém que fez discípulo, eu devo discipular outros. Assim como cada discipulador é um discípulo. Quinto, cooperação entre os ministérios e igrejas. É muito importante nós estarmos apoiando o ministério uns dos outros. Sexto, generosidade no tempo, no tesouro e nos talentos. Generosidade no tempo é separando o tempo para cumprir a minha visão, a visão de Deus para a igreja. É do meu tesouro, separando recursos para investir na obra e nos meus talentos. Se você é capaz de ser o melhor funcionário da empresa que você trabalha, por que você não faz nada na igreja? Se você é um empresário, um patrão que tem um negócio de sucesso, por que você não usa esses dons e talentos dentro da igreja? Oitavo, treinamento contínuo de liderança. Eu estou tentando fazer isso. Todo mês eu compro livros para os nossos 2 obreiros, nosso conselho pastoral aqui, o Misael e o Flávio, para treiná-los. Desde o ano passado, eles dividem comigo a tarefa de pregar. E eles pregam uma vez por mês. Nono, desenvolvimento e fortalecimento geracional. O que é isso? A gente precisa estar desenvolvendo novos talentos na igreja, investindo nos filhos, para que eles sejam líderes. E acabar com a diferença igreja-família, família-igreja. Minha igreja é a extensão da minha família, porque a Bíblia diz que é a família de Deus. Então eu não vou ser uma pessoa na igreja e outra fora. Os valores que eu tenho na igreja, eu tenho na minha casa e vice-versa. E aqui eu trouxe 2009. Foi uma mensagem que eu dei em 2009, eu só dei uma remasterizada. Uma igreja tem 2 tipos de elos. O que é elos? São os elos que formam uma corrente. Existem os elos fortes, que seguram a igreja, e existem os elos fracos. É ali onde a igreja fracassa. Muitas igrejas têm fechado, muitas igrejas têm morrido. E uma das razões são os elos fracos. Muita gente hoje se tem na conta de desigrejado, não quer mais contato ou compromisso com as igrejas. E eles acabam sendo elo fraco. Elos fortes e fracos. Na corrente representada pela igreja, você representa os elos fortes. Uma igreja forte, ela é formada por elos fortes. Porém, na igreja também vai ter os elos fracos, que se rompem. Então, os pontos fortes e fracos da IBB são identificados por meio da análise interna da igreja. Você sabe quais são os elos fracos e fortes na igreja? Que tipo de elos você representa na IBB? Esse gráfico eu não fiz aqui não, eu fiz para 2009, mas ele é válido para toda a história da igreja. Os elos fortes são para esses que entenderam esses valores da igreja. Eu subdividi o gráfico
para ficar mais fácil de ler. Começa com objetivos estratégicos. Qual é o objetivo de uma igreja perante Deus? A glória de Deus acima de tudo, pesquisar, viver, proclamar e defender as verdades, a sã doutrina. Esses são os objetivos. A visão: santidade e excelência em tudo, ou seja, uma igreja madura, obreiros preparados e novas igrejas, expandir. Continuando, doutrinas e valores distintivos, a fé fundamentalista bíblica histórica, aquilo que está realmente fundamentado na Bíblia. Não é o que as denominações, as igrejas dizem, mas o que é que a Bíblia diz. Administração baseada em estrutura e administração baseada em processo. Embora eu tenha a estrutura da igreja local, a estrutura da igreja local viável, baseada em uma equipe ministerial unida como corpo vivo de Cristo. Todo mundo trabalhando unido. E para chegar no topo, analisar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Todo empreendimento vai ter força. Você sabe quais são as coisas, as forças que fortalecem a sua empresa? Você sabe quais são as fraquezas dela? Você sabe quais são as oportunidades que existem para a sua empresa, sua igreja, sua família e vocês não estão aproveitando? Você sabe quais são as ameaças, o que é que está ameaçando a sua família? E finalmente o alvo é vitória em Cristo. Prosseguindo, elos fortes e fracos na corrente representada pela igreja. Fatores que devem ser analisados e compreendidos para que a igreja esteja preparada para enfrentar as surpresas do ambiente, tanto em termos de superação de dificuldades, como no aproveitamento de oportunidades. Para todos os empreendimentos, existem fatores incontroláveis, que eu não tenho como controlar. Por exemplo, o dólar. O nosso amigo Flávio, ele diz que o dólar está subindo, os impostos estão subindo, e muitos empresários estão fechando suas empresas. Você tem controle sobre o dólar? Não. Porém, existem fatores controláveis, que dependem da minha administração, sobre os quais a igreja tem algum controle através das decisões da sua diretoria e líderes departamentais. No caso, voltando aos fatores incontroláveis, o crescimento da população, o ambiente político e as pressões sociais. Porém, a igreja ela pode fazer pesquisa, ela pode ver o que está acontecendo em volta. Lembra? Processo de identificar sistematicamente forças versus fraquezas, oportunidades versus ameaças. Ameaças, inimigos, barreiras, obstáculos, que vêm do ambiente interno e do ambiente externo. O fato que os elos que tornam a igreja forte, eu coloquei aqui 4 elos: a igreja no meio, em cima da cruz, norteada pelas 3 virtudes cardeais: fé, amor e esperança. Então, o primeiro elo, unidos no corpo de Cristo, unidos e leais à igreja local. Você tem que escolher uma igreja e vestir a camisa dela. Unidos não quer dizer que você vai ser desleal à sua igreja local. Mas se você não tem uma igreja local, então escolhe uma para chamar de sua. Segundo, fiéis e prontos a lutar. Ou seja, unidos na defesa da Bíblia. Terceiro, unidos no Espírito, firme. Não cooperam com a política anti-bebê. Então nós não devemos participar de política que é contra a igreja que eu estou tentando edificar. 4. Unidos pela cruz, corajosos a favor da separação bíblica, de tudo que é ruim, aqui, ou seja, unidos pela cruz. Então eles são sérios. Unidos no corpo de Cristo, é o primeiro. O segundo, unidos na defesa da fé. O terceiro, unidos no Espírito e unidos pela cruz. São elos fortes. Uma igreja assim vai longe. E uma igreja que vai morrer, uma família que vai morrer, desunida
desunidos no corpo de Cristo, divididos e desleais à igreja local, uma igreja local bíblica. Se a sua igreja não é bíblica, está apostatando, pule fora. Segundo, outro elo fraco, duvidosos fogem da luta, desunidos na defesa da Bíblia. Nós tivemos uma pessoa aqui que era uma força para nós nos ajudar muito. De repente, zapeando lá, pegou doutrinas erradas na internet. E era professor de novos convertidos. Então nós fomos obrigados a pedir a ele, ou parava de ensinar heresia, ou ia para outro canto. Era um elo fraco. E ele foi, deixou um rastro de destruição, porque pelo menos umas 2 pessoas ficaram afetadas pelo discurso dele. Terceiro, desunidos pelo maligno, ser vacilantes, a favor de politicagem. Quarto, desunidos pelo eu ou a carne. Vamos focar nossa família IBD. Já refletimos um pouquinho de quem somos. Somos a igreja de Cristo, que como corpo de Cristo somos comprometidos com o grande mandamento, amar a Deus sempre, com tudo, e a grande missão de fazer discípulos de todas as pessoas. A nossa visão é ser resposta de Deus para transformar vidas. O como, cumprindo a missão de amar e conduzir pessoas a um relacionamento profundo e frutífero com Cristo. Nossos valores nós já dissemos. E então, talvez você você pode dizer, acho que estou começando a entender. Mas qual a estratégia? Como é que a gente consegue manter uma família unida e prosperando? Uma empresa, um negócio. Qual a estratégia? Existe a estratégia dos 3 Cs. O primeiro C é conectar. Todos na igreja têm que estar conectados com Deus e conectados com outros. A palavra conectar, eu digo que é a palavra principal do mundo odierno, do nosso tempo. Tudo depende de conexão. Por exemplo, para esses lá estarem funcionando, eu tive que conectar um monte de coisa aqui, ligar. Desligou, desconectou, desligou, a coisa para de funcionar. Então, num projeto de estratégia, o que é que deve estar conectado e o que deve estar desconectado? Uma vez que você conectou, plugou nas coisas certas, então crescer. É muito importante. Nossa família está crescendo, o crescimento certo, muitas vezes está crescendo em conflitos, em desajuste, em desunião. A nossa empresa está crescendo para baixo, está crescendo em dívidas, está crescendo em perda de clientes, está embiocando, está mergulhando no abismo. Ou então a nossa igreja está crescendo, ela está acessando a comunidade e compartilhar. Conexão, crescimento e o compartilhar. Conectar. Como é esse conectar? Conectar com Deus e conectar com os outros. Ninguém pode ser feliz sozinho. Conectar. Jeremias 29:13 diz: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Então, o que está dizendo? Mantenha-se conectado comigo e você verá que eu estou conectado com você. Você vai me achar. Agora, estou conectado com Deus? Me conectar com o meu próximo. O que é que Lucas 10:27 diz? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Amar é se interessar por ele. Você pergunta, como é que eu faço essas coisas? Lembrando, repita comigo, a estratégia dos 3 Cs. Repita comigo. 1. Conectar. 2. Crescer. 3. Compartilhar. Só vocês. Conectar, crescer, compartilhar. De novo. Conectar, crescer, compartilhar. Crescer. Crescer em quê?
crescer em graça e conhecimento. Segundo Pedro 3,18 diz: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso aqui é crescimento espiritual. Tem crente retardado espiritual. Ele tem 30 anos de crente, mas está se comportando pior que o novo convertido. Esse retardamento espiritual representa fracasso espiritual e que vai levar ao fracasso na vida. Diz crescer em conhecimento. Antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito importante a igreja e o crente investir em estudo da Bíblia, comprar livros devocionais, livros de teologia, fazer o devocional familiar todo dia. É fundamental para que a família cresça na graça e cresça no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Compartilhar é o terceiro C. Compartilhar o quê? O que é que eu devo compartilhar? Eu devo compartilhar tempo. Eu devo compartilhar dons, capacidades. Eu devo compartilhar talentos. Eu devo compartilhar recursos. Eu devo compartilhar a palavra. Pelo menos 5 coisas. Compartilhar tempo. Hebreus 20 e 24 mostra que é muito sério isso. O tempo que nós gastamos com os irmãos. E isso passa por se congregar. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Se eu estou querendo crescer, se eu estou querendo realmente cumprir a visão, a missão, dentro dos valores bíblicos, na estratégia dos 3 Cs, eu preciso encontrar tempo para compartilhar. Eu não posso viver só para mim mesmo ou para os mais perto de mim. Não, mas eu só tenho tempo para mim e para a minha família. A coisa é mais ampla. E diz aqui, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Compartilhar dons. Dons são capacidades. Paulo disse para Timóteo: ninguém despreza com a mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza, persiste em ler. Persiste em ler. Aí você diz, mas eu não sei ler. A internet está cheia de Bíblias que você pode escutar a Bíblia. Tem um monte de estudos. Só no canal da IVB, nossa igreja, tem quase 800 mensagens para você se edificar. Persiste na pureza, persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti. Não despreze. Ou seja, Deus te deu tanta inteligência, tanta capacidade para fazer tanta coisa, mas você é o famoso esquenta-banco. A única coisa que você faz na igreja é sentar e 1 a 2 horas depois você levanta, o banco fica quentinho. Compartilhar. Talentos. Tem os dons espirituais e aqui são dons naturais. Não despreza o talento, o dom que há em ti. Recursos. Você tem dinheiro. Deus lhe deu bastante recursos. Olha o que diz Romanos 12:13. Comunicai com o santo nas suas necessidades, seguir a hospitalidade. Sabe o que é seguir a hospitalidade? Não é chamar a pessoa para morar comigo, não. Eu tenho hospedado algumas pessoas sem ela ir lá para casa. Eu chego lá, o que está precisando? E levo o que ela precisa. Então eu estou hospedando o cara na casa dele. Comunicar as necessidades dos santos, dos crentes. Seguir a hospitalidade. Aqui pode ser crente ou não. Você nota que ser crente é uma coisa muito mais bela, mais rica do que você tem vivido. E compartilhar a palavra. O que você tem feito para ensinar essa palavra para alguém? Alguns não ensinam nem dentro da família. É a maior missão do crente. Ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Quanto tempo vai levar para o Flávio ensinar para o Sebastião e para o Vicente todas as coisas que Cristo tem ordenado?
Muito tempo. Então comece logo, comece ontem. Ah, não dá, ontem já passou, você já perdeu. Está atrasado. Então qual é a estratégia dos 3C? O primeiro? Conectar. Vamos lá, todo mundo? Primeiro? Conectar. Segundo? Terceiro? Compartilhar. E agora? Diante de tudo isso que foi dito, em que é que eu vou mirar? Em que é que eu devo focar nos próximos anos? Porque a minha vida até agora foi feita sem organização, com desmanteiro, sem planejamento estratégico. Agora eu vi que eu preciso sentar e fazer as contas como Cristo mandou. Eu preciso fazer planos. Como é que eu faço isso? Pense em termos dos próximos 5 anos. Meu amigo da marmoraria, onde você quer estar daqui a 5 anos? Para os próximos 5 anos, qual será o seu foco, senhor Flávio? Dona Rosângela, daqui a 5 anos? Fazer um plano daqui a 5 anos. E no caso da igreja, alcançar. Quantas pessoas nós queremos alcançar? Quantos queremos transformar? Quantos queremos alcançar com o Evangelho? Quantos queremos transformar pelo discipulado? Seria bom que a Rosângela dissesse, nesses próximos 5 anos, eu quero pelo menos ter levado umas 10 pessoas por ano a Cristo. Ou pelo menos feito tudo para levar o Evangelho para 10 pessoas. Em 5 anos eu quero ter levado 50 pessoas a Cristo. E vou focar nisso. Antes de ir para a igreja, eu vou convidar durante a semana, antes de ir para a igreja eu vou ligar. E aí, Gorete, tu vem? Ah, mulher também assim, demora. Eu vou passar aí na tua casa. Estou com dor de cabeça, eu levo as meninas. Foco. Então, planejamento estratégico da IVB 2025. Como é que nós estamos organizados? Lá na IBR, na Emanuel, nós tínhamos um organograma bem grande, um monte de departamentos. Cada departamento satisfazia uma necessidade, era um serviço da igreja. Nós não temos muita gente aqui. Aqui, pelo menos, nós somos organizados, nós temos Assembleia Geral, nós temos um pastor titular. O meu plano é que nós tenhamos um grupo de pastores. Nós temos um conselho pastoral, nós temos uma diretoria executiva, a Assembleia Geral da nossa igreja. A igreja é autônoma, como toda igreja batista, mesmo numa denominação, teoricamente ela é autônoma, independente e soberana em suas decisões, tendo como órgão máximo deliberativo ou de tomar decisões a Assembleia Geral, que é um fórum adequado da autoridade da igreja, sendo esta a única instância para as decisões relativas à sua vida eclesiástica e administrativa. A Assembleia decidiu, está decidido. O pastor é o presidente da IVD, representa a igreja ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, está no nosso estatuto, que atualmente é o pastor José Laerte. Nosso conselho pastoral, responsável por auxiliar o pastor Sênio, que é o principal no desenvolvimento das funções pastorais, eclesiásticas e operacionais. Atualmente o nosso conselho pastoral é formado por Laércio Misael e Sebastião Flávio. Vamos melhorar esse conselho? A diretoria estatutária, aquela que está no estatuto, presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro. Nós precisamos fazer uma Assembleia Geral para definir isso bem direitinho para esse ano. Quais são os objetivos para nós? Nós estamos em 2025 pensando 5 anos pela frente, pelo menos 4. Pode ser 2030, mas vamos pensar em 2029. Nós temos esses focos aí: discipulado, preparar as novas gerações, formação de liderança. Isso aqui é fundamental para uma igreja desenvolver e crescer. Os objetivos desse, aqui você nota que aqui você tem 3 eixos: trabalhar com o crente para que ele venha ser um discípulo produtivo, um discípulo no padrão Cristo, formar liderança e não descuidar das novas gerações. Objetivos do eixo
do discipulado. Nós vamos deixar essa aqui para o próximo domingo. Mas, ilustrativamente, dentro daqueles 3 eixos, tem algumas trilhas. Você lembra que eu falei que a administração mais produtiva, eficiente, é por processo, não por evento. Então, existe uma trilha, um processo, a trilha básica, a trilha do serviço, a trilha da liderança e a trilha da vocação. Então, pensando na trilha básica, o que é que fazemos quando uma pessoa se converte? Novo convertido, reconciliado, que estava afastando da igreja, e é reconciliado, ou recém-chegado de outra igreja. Isso aqui é muito importante. O acolhimento. A Bíblia diz: acolhei uns aos outros. Mas muitas vezes chega um visitante, uma pessoa, ou então um novo convertido, e é tratado com indiferença, com apatia. Parece que alguns nem sequer notam que tem uma pessoa nova na igreja. Participar de um grupo pequeno. Nós chamávamos na Emanuel de GB, Grupo de Estudos Bíblicos Lares, ou células, fazer grupos de estudos bíblicos. Nós vamos reiniciar, se Deus quiser, esse ano. Desafiar vocês a começar um grupo de estudo bíblico lá onde você está. O Flávio começar um grupo de estudo bíblico lá no Calcaia, não é isso? Eusébio. O Misael lá no São Bento, a Rosângela, na Ingriã, o Edson, na Rua Holanda, começar um grupo de estudo da Bíblia. Isso é fundamental para o bom crescimento de uma igreja. Você nota que nós estamos trabalhando na visão, está vendo? Que está na forma de um olho, nossa visão. Aí você diz: eu vou participar de um grupo. Classe de novos convertidos, isso aqui é fundamental. Os novos convertidos têm uma classe. Batismo, classe de novos membros. Chegou um novo membro, mostrar a ele como é que a igreja funciona, mostrar uma mensagem como essa. A importância das assembleias, fazer uma assembleia de 2 em 2 meses, como está no estatuto. Focar no novo membro, dar apoio, dar guarida, é como uma criança que chega na casa. Aí vem a trilha do desenvolvimento, a trilha do serviço, aí tem as trilhas intermediárias, qual o ministério que eu vou participar, tem a preparação ministerial, até ficar apto para servir, a trilha do serviço. Você quer ser um líder? Tem que percorrer a trilha da liderança, lembrar o processo. Consentimentos de pequenos grupos e ministérios, participar de um pequeno grupo, liderar, apto para liderar um pequeno grupo, curso de formação ministerial, apto para liderar o ministério. Aqui é o ministério da bacia. Lembra que Jesus Cristo chegou lá para a Santa Ceia e todo mundo ficou esperando que o outro fosse lavar o pé. Quem foi lavar o pé, meu amigo? De todo mundo, diga aí, ó. Jesus pega uma bacia com água e vai lavar os pés dos marmãos, todo mundo esperando. Então na igreja, pare com esse negócio de você querer que os outros lavem o seu pezinho. Chegue na igreja procurando pezinho para lavar. Chegue na igreja procurando, como é que eu vou abençoar o outro? Como é que está tudo, né? Está tudo bem? Ou seja, ter a visão de servir. Eu não vim para ser servido, mas para servir. A trilha da liderança. Alguns têm vocação pastoral. Então, se você tem vocação pastoral, tem uma trilha para você seguir. Tem curso de formação pastoral que pode ser dado na igreja ou no seminário, faculdade. Depois tem um estágio. Depois tem um concílio para examinar o candidato ao pastorado, a missões. Depois tem a ordenação pastoral. Então, a trilha, os objetivos do discipulado, nós vamos ver depois. Eu quero ir para lá. Então, nós vimos aqueles 3 eixos que são muito importantes.
discipulado, atingir o alvo, ser semelhante a Cristo, aprendendo e ensinando tudo que Ele me deu, formação de liderança, ajudar as novas gerações, crianças, adolescentes a se tornarem verdadeiros discípulos de Cristo, metas para 2025. Essa aqui fui eu que fiz, mas nós vamos ter uma reunião da liderança, então nós vamos ajustar isso aqui com o nosso conselho pastoral e mais líderes. Ou seja, qual é o alvo? Envolver toda a IVB no processo de crescimento espiritual através do discipulado. Vocês viram aí que tem muita coisa a ser feita. Fazer encontro de casais aos sábados, uma vez por mês, ó. Bom tamanho? E aí vocês vão ter muita oportunidade de servir, trazer casais uma vez por mês a partir de fevereiro. Continuar os mistérios de filmes bíblicos às quintas-feiras. Criar células bíblicas nos lares. Fazer 4 vigílias durante esse ano. Claro, é empolgado com vigília. Então, os objetivos até 2030, mais especificamente 2029. Investir em discipulado, nas novas gerações e na formação de liderança. Esse é o planejamento estratégico para a Igreja Voz Bíblica para 2025. Nosso tempo se esgotou, vou pedir com o Flávio para orar pelo que foi dito aqui. Vem aqui à frente e pedir a Deus, e você dizer: Deus, eu estou dentro desse planejamento. Ficar de pé, igreja. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor, que estivemos na tua casa, aprendendo, ó Pai, sobre como montar o nosso planejamento para 2025. Sabemos, ó Pai, da importância de termos uma estratégia, que foi assim sempre que o Senhor trabalhou com todos os teus servos durante a história da igreja, Senhor. Foi com planejamento, foi com estratégia e foi com execução. Que possamos, ó Pai, estar aptos, ó Pai, para te servir em todos os casos, ó Pai, que o Senhor nos entregar. Que possamos, ó Pai, ser teus servos. Nos abençoa, nos guarda. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.